Olá pessoal, nós vamos estar dando início ao estudo das funções orgânicas oxigenadas, ou seja, aquelas funções orgânicas que, diferente dos hidrocarbonetos que não tinham, oxigênio, essas passam a ter. Então, o hidrocarboneto é aqueles compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, mas agora a gente passa a ter as funções oxigenadas. E a primeira que eu quero começar comentando com vocês é a função álcool, tá? Então, o que eu preciso de ter para ser algo chamado de álcool, né? Então, o álcool, o grupo funcional dele é isso aqui, ó, né? Então, a gente vai ter um carbono saturado, ok? Então, esse carbono aqui, ele tem que obrigatoriamente ser saturado. E ligado ao carbono saturado, a gente tem que ter o OH. O OH é o que a gente chama de hidroxila ou oxidrila, tá? Hidroxila, também chamado em alguns casos aí, né? A gente acaba chamando também de oxidrila, tá? Mas é mais comumente chamado de hidroxila. Então, quando eu tenho OH, ou seja, a hidroxila ligada a um carbono saturado, o que era o carbono saturado, né? É aquele carbono que só faz ligações simples, tá? Aí a gente passa a ter a função que a gente chama de álcool, então tomar cuidado, tá? Com essa questão. Se aqui tiver dupla, esse carbono tiver uma dupla, por exemplo, já não posso mais atribuir o nome de álcool a essa função, tá? Bom, o que a gente tem que saber da questão do álcool aqui é a questão da nomenclatura, né? A nomenclatura ela vai seguir a nomenclatura tradicional dos hidrocarbonetos, tá? Então a gente vai pegar lá e vai, por exemplo, dar nome para esse álcool aqui, ó. Tá? Então como é que fica o nome desse álcool? Então a gente vai remeter lá à nomenclatura do hidrocarboneto. Então como é que ficaria, né? Eu tenho um único átomo de carbono, um carbono, então a gente tem lá match. Né? Eu vou ter, no caso, somente ligações simples entre carbonos, só tem um carbono, né? Não tem como nem ter duplo ou triplo entre carbonos. Então vai ficar an, lembrando novamente, né? Eu gosto de falar, mesmo que exaustivamente, aquele esqueminha, né? Simples, dupla, tripla. A, E, I, an, em, in. Né? Então, quando eu tiver somente ligação simples entre carbonos é an, ligação dupla entre carbonos em, ligação tripla entre carbonos in. Então, vai ficar metan e a terminação para um álcool, né, para diferir ela, por exemplo, de um hidrocarboneto, o hidrocarboneto terminava com o, hidrocarboneto. Um álcool, ele vai terminar com ol. Né? Então é o prefixo que a gente utiliza lá, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, né? O intermediário, an, em, in, que vai nos determinar aqui o tipo de ligação entre carbonos que tem, e o final vai ser ol. Então a gente obtém aqui o metanol. Né? O metanol que é utilizado como combustível aí em algumas categorias, né, do automobilismo, mas ele assim, é um excelente combustível. Mas ele tem, assim, além de ser tóxico pra caramba, né, até assinalar, ele também tem a tal da chama invisível, né? Então a chama em dia claro, ela fica invisível, pode estar queimando que você não vai enxergar, só se você apagar a luz, aí você vê uma chaminha azul. Então corre o risco assim de algo estar pegando fogo e a gente não ficar sabendo, né? E ele é amplamente tóxico assim para o ser humano, tá? Ele pode causar cegueira, pode causar problemas nos rins, fígados, né? No fígado da pessoa, tal, ok? Então tá aí o metanol. Se a gente tiver, por exemplo, né, esse camaradinho aqui, ó, CH3, CH2OH, tá? Eu vou dar o nome da mesma forma, né? 1, 2. 2 é et. Só tem ligação simples entre carbonos, né? An e é um álcool, etanol. Tá? Então esse é o nosso digníssimo etanol, que é o utilizado nas bebidas alcoólicas, nos produtos de limpeza, né, como combustível. E hoje tem se falado muito por causa do Covid-19, né? Então ele ajuda ali, né, a eliminar o vírus, né? Eu não gosto de falar matar o vírus, porque o vírus não está vivo, né? Então ele ajuda a eliminar o vírus ali, é utilizado ele na forma 70%, tá? Então é o etanol. Agora presta atenção aqui quando a gente tem esse caso, ó, tá? Que é quando a gente tem assim, ó. Isso aqui, tá? Olha lá, OH.
E aí a gente pode ter esse camarada aqui, ó, CHOH, CH3, tá? Qual que é a diferença que a gente tem aqui? Ambos os álcoois, nesse caso, eles estão sendo formados aqui por 3 carbonos, né? Então, se eu fosse dar um nome corrido, ficaria como, né? Prop, só tem ligação simples entre carbonos an e é um álcool, então propanol. Aqui é a mesma coisa, 3 carbonos prop, só tem ligação simples entre carbonos an e é um álcool, propanol. Mas a gente vê que há uma diferença. Por quê? Porque isso aqui é um álcool primário. O que é um álcool primário, professor? O álcool primário é aquele que eu tenho o OH ligado a um carbono primário. Lembrando que carbono primário é aquele carbono que se liga a apenas mais um átomo de carbono, né? Então, como o OH está ligado num carbono primário, eu falo que é um álcool primário. Esse aqui é um álcool secundário. Por quê? Porque o OH, a hidroxila, está ligado a um carbono que está ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, esse é um carbono secundário. É o carbono que se liga a outros 2 átomos de carbono. Como o OH está ligado a ele, a gente fala que é um álcool secundário. Tá? Poderia ter também o caso de um álcool terciário, tá? Se o OH estiver ligado a um carbono terciário. Agora, para dar o nome, a gente tem então que fazer algum diferencial. Que diferencial que vai ser esse? Então, a gente vai pegar aqui, né? Ó, mesma coisa, quantidade de carbonos, então são 3. Então, a gente tem aqui prop. Só tenho ligação simples entre carbonos, então an, tá? E a diferença está onde? Vai estar na posição do OH, da hidroxila, tá? Então, a hidroxila, ela está aonde? Ela vai estar aqui no carbono 1. Eu vou chamar de carbono 1 o carbono da ponta, né? Nós temos 2 pontas aqui, mas é o carbono da ponta mais próximo de quem? Da hidroxila. Então, esse é o meu carbono 1. Eu não vou chamar assim, né? 1, 2, 3. Ah, o OH está no carbono 3. Não. Eu vou chamar de carbono 1 aquele que está mais próximo, né? Do OH, da ponta. Então, eu vou ter o quê? No carbono 1 eu tenho OH, eu tenho OL. Então, esse é o propan 1-ol. E esse aqui? 1, 2, 3, prop. Tá? Aonde eu vou ter o quê? Somente ligação simples entre carbonos, an. Só que agora, ó, 1, 2, no carbono 2, eu tenho OH. Então, no carbono 2 eu tenho ol, né? Eu tenho hidroxila. Então, propan 2-ol. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho 3 átomos de carbono, eu tenho que numerar onde está o OH, porque ele pode estar em outra posição, formando um álcool diferente. Tá? O princípio básico para o álcool, tá, é esse daqui. Então, lembrar que ele vai ter a hidroxila ligada a carbono saturado. Daí a nomenclatura segue a nomenclatura que a gente vê comumente ali de um hidrocarboneto, porém, a gente tem que tomar cuidado agora com aonde está ligado esse OH, né? E lembrar que a terminação agora vai ser O. Beleza? Então esse é o princípio do estudo aí dos álcoois. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.